Não, eu falei, sinceramente, eu nunca pensei que isso fosse tomar toda essa proporção, mas aconteceu. Uma postagem feita no Twitter, algo relativamente simples, acabou trazendo consequências que eu não expliquei gera nada consequência. Ainda, né? Mal. Às vezes eu esqueço que a maioria não usa o Twitter e é bem melhor assim. Em resumo, o BRKC compartilhou uma postagem e o que ele escreveu relacionado a ela causou todo um problema porque se tratava de um fangame de Mario. Sendo assim, o Mario, Luigi recebe, maiores são os riscos da Nintendo processar o criador do jogo, mas é claro que se fosse para não correr nenhum risco, o certo seria o cara não ter postado nada, porque aí ninguém ia saber do jogo, mas a questão aqui é que tendo essa possibilidade e já conhecendo as políticas da empresa, Nintendo é um pé no saco, pra falar a verdade, ele é o cara que mais processa. Acho que depois da Nintendo sou o criador de One Piece. Compartilhou o vídeo ou a empresa é uma Nintendo, merda se liga assim. nesse fone de vocês, o cara tá clamando por um processinho, o que, na boa, quando eu vi pela primeira vez achei meio confuso. Calma, será que era pra gerar piada? Era algo pra notificar mesmo a própria Nintendo? Porque, mesmo conhecendo o cara, ele foi tão assertivo com essa postagem que você realmente fica em dúvida se ele tava querendo sacanear a Nintendo por suas políticas ou se ele realmente queria denunciar o fangame. Porque, isso aí. Pra quem não sabe, a Nintendo tem um histórico muito ruim na internet. De todas as empresas, ela foi a última a parar de dar strike em criadores que gravavam seus jogos. E sendo relacionado a fangames, a maioria simplesmente é processada e o projeto desaparece. Então, o fato dele ter marcado a Nintendo América, empresa, utilizando sua conta com 1,5 milhão de seguidores, sendo isso sobre uma postagem de um jogo perfeito para eles abrirem processo, isso foi uma denúncia, mesmo que sem querer, mesmo que não tenha foi sido uma denúncia sem contestação alguma, porque é certo, ele se baseou, porque eu já joguei esse jogo, eu tenho certeza que eu já joguei esse jogo, mas bom, o cara criou, se calhar do zero, se baseou naquilo que era o jogo real, talvez melhorou em alguma coisa, porque bem sabemos que a Nintendo também tem um histórico de não atualização dos jogos. Não dá pra negar que se antes tivesse alguma dúvida se o jogo ia cair, agora é certeza. No entanto, a questão aqui se torna outra quando falamos na intenção da postagem e... Vamos lá, ele disse se tratar de uma ironia. Diz que a ideia não era parecer tão errado como foi, que o objetivo era zoar o fato da Nintendo sempre acabar com os fangames e na boa, vendo toda essa situação, as consequências, as postagens que vieram depois, mesmo com tudo Será isso... que a própria Nintendo respondeu? Pelo menos, né, que a ideia da postagem não tenha sido feita na maldade. Primeiro porque esse tipo de humor irônico, de falar as coisas com a ideia contrária, é o que ele já faz há anos, o que já deu bastante problema. E segundo, é esse vídeo daqui. Esses dias eu coloquei algumas fotos minhas vestindo um terno bem discreto. Ah, já vi! Muita gente engajou. Gostaram bastante aí da minha sensualidade exacerbada. E a gente acabou recebendo comentários bem interessantes, tipo o Vitor Porto falando: é assim que os advogados da Nintendo se vestem. Imagina o cara chegando assim pra conversar com o juiz. Entregar o processinho, né? Porque ó, a Nintendo tá com a moral tão alta que a gente recebeu vários comentários do tipo do Arthur. A cara de quem vai aguardar um processo da Nintendo. Fernando Antunes. Mais um. Calma, é pra zoar a Nintendo dentro do julgamento? Que a Nintendo vai processar. Pedro Dias. Edu, cuidado, a Nintendo vai ser a Nintendo quando ver vocês de vestido assim. A Nintendo Mateus, vai ser... Já tô vendo o processo da Nintendo chegando. Ô Nintendo, caraca, tá fazendo um bom trabalho, hein? E aí, eu preciso dado o processo pra toda a gente, né? Esse vídeo, ele foi postado faz 3 semanas. A ideia de que as pessoas entenderiam a piada por ter sido um assunto recente no canal é algo que eu consigo acreditar. Quando ele diz que não tinha intenção de prejudicar ninguém, e sim de zoar a política da empresa, eu acredito. Mas é aquilo, mesmo que ele diga tudo isso, não tira o fato de que não foi uma boa publicação. Quem acompanha um cara até pode levar em consideração a possibilidade de ser uma piada, uma brincadeira, mas se não for o caso, a reação a isso é simplesmente... Pô, que publicação estranha, que negócio escroto, o cara denunciando o jogo à toa, e foi exatamente o que aconteceu. O nome começou a ser discutido, mais e mais pessoas entravam pra ver o que tinha rolado, e no meio disso, dessa bagunça toda, por algum Nintendo motivo, achou que tava tudo bem. Porque, sinceramente, isso daí eu não vou entender, porque... Gera engajamento, gera dinheiro, gera publicidade, por que E, apagar? ao invés de resolver esse mal entendido, explicar a possível piada, ou, enfim, ao invés disso, Só piorou. ele decidiu não voltar atrás, zoar com a situação no primeiro momento e bloquear qualquer pessoa que comentasse a respeito. Porque, na boa, não resolve o problema. Só esconde ele de você mesmo e, cara, eu não vou negar. Eu até entendo você não ter levado a sério a situação. Eu mesmo não levei. Foi só uma postagem e ninguém imaginava que iria crescer tanto assim. Mas, já que aconteceu, o que tu devia ter feito era resolver o mais rápido possível, deixar clara a sua ideia com aquela publicação e, sim,
Você acabou Facilitar fazendo as isso, coisas. mas até você decidir resolver a situação Já de era vez por tarde, todas, provavelmente. sua imagem, ela só foi se queimando. E, sendo sincero, muito à toa. Por uma postagem sobre um assunto fútil que nem é problema teu, é do cara com a Nintendo e, enfim, você se meteu num problema à toa. E quanto mais tempo você deixava rolar, pior ficava, porque você respondia postagens que só complicavam pro teu lado. Uma hora tu dizia pra um qualquer que se tratava de uma brincadeira, uma piada, Não, uma ironia, outra sem nenhuma trocava. intenção de prejudicar ninguém, mas outra hora você respondia a outro falando sobre infligir a propriedade intelectual alheia, o que dá a entender que você concorda com a Nintendo processar os caras, quebrando totalmente a justificativa de que tudo isso era uma simples piada E um simples jogo. Cara, tu só se queimou aqui. De uma coisa boba, uma coisa simples, tu fez se transformar em um problema real. Quanto mais tempo passava e mais postagens você respondia de qualquer jeito, mais você dava motivo pros caras te atacarem. E aí, né, a sua imagem o tweet. ela só foi se desgastando, ao ponto de que tu finalmente percebeu isso e voltou atrás. Eu digo isso porque, no primeiro momento, realmente, era só uma piada. zoeira. Eu tinha comentado sobre isso em vídeo, já tinha zoado a Nintendo antes. Quem te conhece sabia sua visão sobre o assunto. Era óbvio que isso daqui não tinha sido na maldade. Porém, você foi muito cabeça dura. Tu não quis admitir que a postagem foi mal escrita, que dava pra interpretar de várias formas, e no meio do processo tu postou coisas provavelmente zangado que deu Mas calma. Diante de todo esse desenrolar, esse todo acontecimento, eu só quero saber se a Nintendo entender que aquilo respondeu. não era só uma piada e... Edu, você poderia ter resolvido rapidinho. Rápido cara. e Era fácil. Um problema bobo. Ao ponto de que quando você se explicou, a situação se resolveu. E era isso que você deveria ter feito desde o começo. Não precisa pedir Queria desculpas, criar não precisa engajamento. voltar atrás em nada, não precisa se retratar, era só publicar. Galera, ontem postei algo na intenção de criticar uma empresa e fui mal entendido. Tudo que eu quis dizer foi, muito legal isso. Pena que a Nintendo sempre derruba. Perdão se não ficou claro. É isso aí, acabou. Não existe Simples. mais dúvida. Qual foi a intenção daquela postagem? Ah, foi essa daqui. Na Mas zoeira. quanto tempo você demorou pra dizer isso? Uma coisa é você falar uma hora depois que o problema começou, outra coisa é tu falar isso 2 dias depois, além de ter bloqueado mó galera e, enfim, problema bobo, mal entendido que cresceu à toa e no final é só isso. O pior nessa história toda é perceber que agora, né, as pessoas, né, o público, ele esquece tudo de legal que tu já fez e focam apenas no erro. E cá entre nós, dessa vez não foi nada sério. Não foi uma parada legal, claro, foi bem zoado pra falar a verdade, mas tá longe de ser motivo pra tanto hate pra cima do cara. Tem gente dizendo que depois disso deixou de ser fã dele, que E o cara mostrou essa cancelaram. coisa que sente vergonha de ter dito gostar do Edu. Até parece que ele sofreu um exposed, que foi revelado uma coisa bizarra. Claro que sobre o cara. não, ele só fez uma publicação. Claro que nem é simples, porque ele deveria ter terminado isso o quanto antes, mas não terminou. Foda-se, cara. 2 dias depois ele respondeu dizendo que foi brincadeira. Foda-se. Não, na real, ele só postou uma parada babaca e por isso, né, por ele ter sido assim uma vez e não ter se explicado a tempo, não merece mais o respeito de ninguém e... Claro que merece. Engraçado, né? Basta um erro, por menor que ele seja, Pra você e o ser Twitter te crucificado. transforma num monstro. Tá Mas- maluco, não vou negar que foi uma postagem bem idiota, bem sem sentido, à toa pra caramba, mas tudo isso, assim como eu comentei, tudo isso só me confirmou que o meu medo de postar qualquer coisa nessa plataforma faz total sentido. É,